Isso porque na tarde de ontem, o grupo extremista Hamas confirmou que aceita entregar todos os reféns israelenses em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos. A resposta foi comemorada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que propôs o acordo de 20 pontos no começo da semana em um encontro com Benjamin Netanyahu, o quarto encontro com o premier israelense desde o retorno do republicano à Casa Branca. Agora, o governo dos Estados Unidos ordenou que Israel pare com os bombardeios em Gaza para que a troca possa acontecer. Mas o Hamas ainda quer negociar os outros pontos do texto. Isso tudo ainda deve ser discutido, mas Donald Trump disse que já tem motivos para comemorar. Ontem, em um pronunciamento, ele falou sobre o apoio que recebeu de países árabes e de maioria muçulmana para que esse acordo pudesse ser destravado, para que a proposta pudesse ser levada à frente. E agora, mais do que nunca, depois de quase 2 anos de guerra, há uma possibilidade forte, ou aparentemente forte, para que um cessar-fogo possa ser implementado. A gente lembra os termos básicos do acordo: um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, a troca de todos os reféns israelenses, cerca de 50, por 1.500, no mínimo, quase 2.000 prisioneiros palestinos em Israel, a retirada gradual das tropas israelenses da faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas e um possível caminho, uma possível abertura que leve à criação de um Estado palestino. Bom, para falar sobre esse assunto, para entender tudo o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza, nos Estados Unidos, ao redor do mundo, já que esse acordo mexe com todos os cantos do planeta, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, especialista em Islã político, o professor Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Internacional mais uma vez. Você costuma estar aqui presente com a gente, sempre no estúdio, hoje à distância, mas vai se fazer presente certamente. Seja bem-vindo. Desculpe. Meu querido Fabrício, satisfação estar com você, né? E estou à sua disposição para nós tirarmos aí as dúvidas e as angústias aí, dividir angústias em relação a esse acordo. Professor, eu já queria começar com esse anúncio mais recente que nós tivemos agora há pouco envolvendo a Casa Branca, o presidente Donald Trump falando que Israel deve sim parar com os bombardeios para que essa troca seja possível de ser realizada, que os reféns possam deixar a faixa de Gaza com rapidez e em segurança. Tanto os vivos quanto os mortos têm um significado todo especial para o povo judeu, o retorno dos corpos daqueles que já morreram. Isso mostra que os Estados Unidos tem a dianteira nesse momento do que está acontecendo na faixa de Gaza, porque há muito tempo a gente falava, questionava sobre quem é que de fato tem a dianteira do que está acontecendo ali. Quem dá a ordem em quem? Israel ou Estados Unidos? Quem está acima na hierarquia, na cadeia de comando? Essa proposta que foi apresentada por Donald Trump parece colocar Washington realmente acima de qualquer outro país, não? Primeiramente, nós temos que lembrar, meu caro Fabrício, que quem afiança, quem dá apoio, sustentáculo às ações israelenses, inclusive nós já falamos isso, né, por mais de uma vez, quem dá, vamos dizer, o aval, o afiançamento existencial das ações políticas de Israel, inexoravelmente, são os Estados Unidos. E isso se viu ao longo de todo o conflito. Né, diante de toda uma crise internacional, uma sensibilização internacional, os americanos, ora com críticas, ora ratificando apoio, nunca abandonaram Israel. E nós vimos que, com a ascensão de Trump ao poder, observamos a proposta que, para muitos de nós, foi considerada, inclusive, um tanto utópica ou que são um tanto fantasiosa, né? De assunção de responsabilidades dos Estados Unidos sobre a faixa de Gaza e um processo um tanto heterodoxo de reconstrução da faixa de Gaza, né? Ao longo do tempo, nós observamos uma certa simpatia dessa proposta
por setores israelenses. E agora, depois da visita de Netanyahu a Nova York, com a abertura da nova Assembleia Geral da ONU, nós observamos que o governo norte-americano quis primeiro assumir um controle e determinar um evento limite para o fim do conflito. E acredito eu que essa situação, Fabrício, se fez também em função daquele reconhecimento que consideramos simbólico de alguns países, grande parte deles países europeus, Portugal, Reino Unido, sobre o reconhecimento da existência de um Estado soberano palestino, que é simbólico, nós sabemos disso, mas isso gerou, ao meu ver, não só um receio, um temor por parte de setores políticos, setores acadêmicos, entre eles eu, inclusive, como também me parece que houve um temor por parte dos norte-americanos que uma resposta de uma ação uma ação massificada de reconhecimento do Estado palestino poderia gerar o fim da autoridade palestina por meio de uma ocupação da Cisjordânia pelos israelenses. E o que Trump fez em reunião com Netanyahu, a primeira coisa que ele faz é determinar o quê? Um basta sobre qualquer possibilidade, dando, inclusive, à autoridade palestina uma sobrevida, uma oportunidade de reorganização e uma importância estratégica no futuro do próprio povo palestino. E, obviamente, agora com essa proposta, os americanos assumem um protagonismo, propõem a criação de um conselho de notáveis palestinos comprometidos com a reestruturação da reconstrução da faixa de Gaza, mas sob liderança, sob supervisão do governo Trump, sob supervisão dos norte-americanos. Ou seja, existe uma proposta concreta, me parece um compromisso americano em chegarmos ao fim do conflito, mas nós sabemos também que existem terceiros aí e os obstáculos virão deles.